Uma prova de que fake news mata é que em 1898, quando se dá a Guerra Hispano-Americana, havia uma necessidade por parte dos Estados Unidos, não é, de entrar em Cuba, dominar Cuba, que até então estava sob domínio espanhol, e os Estados Unidos queriam entrar lá porque queriam Cuba sob seu domínio. Por sua vez, William Randolph Hearst, o maior magnata da imprensa dos Estados Unidos na época, tinha interesses enormes em vender jornais, em promover a guerra para vender jornais. O que ele faz? Manda 2 emissários para Cuba. Um deles é ilustrador. E estando em Cuba, o ilustrador, chamado Hamilton, a ele uma mensagem dizendo que, olha, pelo clima, dificilmente haveria guerra ali. Então ele diz, você me fornece as imagens e eu forneço a guerra. Ou seja, a guerra foi criada a partir de fake news, porque ele começou a dizer que através do jornal dele, como é mesmo, hein? Que os cubanos estariam sofrendo maus tratos. E isso deu aos Estados Unidos o pretexto para entrar em Cuba e guerrear contra a Espanha em nome dos direitos humanos. Quer dizer, acabaram ficando felizes, né? Tanto Randolph quanto o governo americano. Porque inclusive o Randolph ele faz um espetáculo teatral que ele reúne alguns soldados, prende alguns espanhóis, soldados espanhóis já dominados, né? Aquilo vira uma jogada de mídia sem tamanho, né? Como eu já disse, de um efeito teatral enorme, o que fez que a coisa tivesse um vulto talvez até maior do que tivesse na época. E o grande fato é que ficaram felizes o Randolph, porque o Randolph só fez isso com um pretexto único de vender jornais, de vender muitos jornais. Ele conseguiu. O governo americano queria entrar em Cuba para fazer de Cuba praticamente sua possessão. E virou quase uma possessão dos Estados Unidos, até que houve a Revolução de 1959, em que Fidel Castro, né, se liga à antiga União Soviética, e aí sim existe um clima de ódio grande entre Cuba e Estados Unidos. Mas eu repito que o grande fato é que os Estados Unidos conseguiram entrar em Cuba, praticamente tomar conta de Cuba. Ele consegue vender muitos jornais, porque uma guerra foi promovida a partir de mentiras. Ou seja, uma fake news que gerou muito mais derramamento de sangue do que se podia esperar. O que quer dizer que, por mais que os promotores de fake news tentem passar a impressão de que fake news não é grave, a grande verdade é que fake news é uma coisa gravíssima. Mata.